Instituto Reage sempre com a sua participação semanal aqui na CBN, no quadro Avalanche Grisalha. E hoje o assunto é de extrema importância, que afeta diretamente uma parcela cada vez maior da nossa população: os golpes contra os idosos. Com o envelhecimento, os casos de fraudes, especialmente as de cunho financeiro, têm crescido de forma alarmante, explorando a fragilidade e também a vulnerabilidade dos mais velhos. E para falar sobre esse assunto, estamos recebendo o Dr. Gustavo Gouveia, médico geriatra do Instituto Reage, aqui na CBN Joinville. Dr. Gustavo, boa tarde. Seja bem-vindo novamente, você que já é da casa aqui na CBN. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Bruno. Boa tarde aos nossos ouvintes da CBN 95.3. É sempre um prazer estar aqui com temas, às vezes, desafiadores e às vezes que nos incomodam, né? Esse de hoje é um que particularmente incomoda muito. Eu já te pergunto de imediato, vocês ouvem muitos relatos lá no Reage relacionados a esse tema, doutor? Basicamente o que motivou, né, a trazer esse tema é semanalmente. Eu te diria que semanalmente algum idoso, né, ou vai sofrer o que a gente chama dessa violência patrimonial, Sim, que é o nome mais técnico, assim, mas nada mais é do que o golpe, né? Pelo menos uma vez na semana alguém que vem relata, ou, às vezes o próprio idoso, ou às vezes um parente, né, um familiar, de que o pai ou essa pessoa querida deles ali acabou sofrendo esse golpe. Então fomos estudar aí e a situação é alarmante mesmo. Quais são os tipos mais comuns de golpes contra os idosos, doutor? O campeão disparado, né, é o famoso golpe do Pix. Né, é o golpe do Pix e que a gente falou há pouco ali, aqui em off. O golpe da central telefônica, né? O da central telefônica, normalmente eles vão se passar por algum gerente de tua conta, né, de algum banco ou de alguma compra que você não fez, mas o teu nome, né, está ali, tem um valor e você tem que negar ou aceitar, e aí vem mensagem, às vezes eles ligam, né, e aí geralmente para dar credibilidade, a gente até fala, né, eles colocam o valor e os centavos, né? A pessoa fica muito cabreira. Nunca é um valor cheio, né? Não, nunca é cheio. Impressionante. É picadinho, né, e você tem que ser rápido porque eles vão bloquear, eles vão acabar com a tua conta, ou você vai ficar devendo. E isso acaba trazendo para o idoso, às vezes, uma certa confusão, né, do que fazer, e na dúvida muitos deles acabam acreditando, né? Esse da central telefônica, às vezes eles têm um nome até do gerente, né, do banco, fingindo que é do banco que está ligando, né, para esse idoso, e aí eles acabam fazendo todo o passo a passo que o criminoso, né, quer, e depois não tem volta, né? Doutor, abordando a questão clínica, né, da situação, a questão científica, você como médico, quais são os principais fatores que tornam os idosos mais vulneráveis a esse tipo de golpe? Eu não diria nem só técnica, né? Se a gente lembrar, nossos avós, às vezes nossos pais, né, eles tiveram outro tipo de educação. Sim, sem dúvida. Né? Então, eu acho que o aspecto ali da educacional, de muito da confiança, né, na palavra do outro, né, isso daí é uma base que fragiliza esse idoso a acreditar, né, no que o outro está querendo o bem dele. Né? E aí, se você juntar isso a muitas vezes, né, alguns lapsos que a pessoa pode ter de memória, né, eventualmente até tipos de medicamento, né, que ele pode tomar e não deixa ele ficar muito bem concentrado no dia a dia, né? Então o idoso fica lá meio sonolentinho, aí dá uma olhada naquela internet ali no celular, não está tão atento, né? E normalmente o grau mesmo, né, de compreensão que os criminosos vão imprimindo, né, para esse idoso não entender mesmo e agir meio que por impulso. Então, o fator preponderante, eu diria que é a parte educacional, da confiança que eles têm, né, de que o pessoal quer o bem dele. E a parte de certa perda, assim, né, de memória, dessa agilidade, né, cerebral para poder interpretar o que está lendo ou recebendo, né, ter o tempo de reagir àquilo, né? Então, por exemplo, ligar realmente num número que ele conhece como o número certo, né, desse banco, ligar para um filho e falar, olha, recebi. Geralmente os criminosos vão ficar cercando ali na ligação até ele completar, né, a ideia, né, da pessoa, completar o golpe mesmo, fazer essa violência do patrimônio dele. Né? Doutor, a gente sabe que, infelizmente, os idosos caírem nesses golpes é uma situação comum, né, o que é realmente muito triste.
Quais são os impactos emocionais nesses idosos após perceberem que caíram num golpe e que perderam 20, 30, 40, 50 mil reais? Há pouco também, né, eu contei o caso, eu posso falar, não preciso falar nomes. É um senhor que foi no consultório e ele é gente boa, ele falou assim, eu vou na rádio para falar, que é verdade. 22 mil reais, né? Então... Esse foi o prejuízo. Ele vinha com as doenças totalmente controladas mesmo, né? Ele fazia uso de um antidepressivo, estava feliz, né? Trabalhando, funcionando perfeitamente, e foi um desastre, né? Eu tive que modificar o medicamento dele, aumentar, para ele conseguir ter clareza nas atitudes que ia ter que tomar frente ao golpe. E teve um baque, então, né? Total. Então, você acaba tendo, né, às vezes, o idoso descompensando doenças que ele tinha, né, principalmente emocionais mesmo, né, até se reerguer. Quando se reerguem, né, alguns não têm realmente força para reerguer, a depender do tamanho do rombo, às vezes, e não raro, né, é uma economia de uma vida toda. Né, por isso do nome mesmo, é uma violência que se faz contra essa pessoa. Para a gente ter uma ideia, de 2022, né, para 2023, 71% de aumento no número de golpes só contra idosos. Né? Você já deve ter tido alguma tentativa. Eu tenho toda semana umas 3. Se eu abrir o meu celular aqui, eu tenho umas 4, 5 só dessa semana, isso que eu ia falar. 3 é por semana, já clique em tal link, ligue para tal número. Exato. Seu nome está sendo bloqueado. É sempre assim, né? Sempre causa um medinho, às vezes, ali, né? Para depois você tentar resolver a situação, entre aspas, e acaba caindo no golpe, né? E esse ano, por exemplo, existe lá o Disque 100, né? Onde o idoso pode fazer esse tipo de denúncia, por exemplo, de golpes. Então, segundo esse relato, né, do Disque 100, que é a Ouvidoria dos Direitos Humanos Nacional, só até agosto, 21 mil idosos. Muita gente. É muita gente. Relataram esse tipo de... E é muito golpista também, né? Por aí, não, o que eles mais têm é tempo. Pois é, porque não fazem outra coisa da vida, né? Imagina. Mas tem tempo. Doutor, existe algum perfil de idoso que é mais suscetível a esse tipo de golpe ou todos estão igualmente suscetíveis? O que, pelo menos, o que eu fui ler, né, existe uma empresa, a Nord Security, que ela faz esses levantamentos de cyberataques, né? E por incrível que pareça, é até interessante, o perfil que mais sofre o ataque e que às vezes mais cai é o que, em teoria, se acha como o detentor da tecnologia. É mesmo? É interessante. Então, eles falando assim que só informação resolve, né, na prevenção, não, justamente por esse dado. Que justamente as pessoas que mais se dizem conhecedoras dos apps, né, e da tecnologia, as que mais caem no golpe. Então, eles juntam, né, a necessidade de informação, sim, mas de questões básicas, né, que a gente, pelo ritmo da vida, acabou abandonando. Né? Então, o idoso, por si só, se não tivesse nada online, ele não importa, ele vai no banco. Ele vai no banco, ele vai, conversa, toma um café. Né? Então, nesse sentido, ele seria menos propenso, né, a ataques. Mas, por outro lado, o que a gente também vê? Que nesses últimos 10 anos, basicamente eram 4% dos idosos que acessavam a internet. Né? Então, 2014, né? Hoje já são 20%. Então, houve um incremento 5 vezes, né, desses idosos acessando. Então, também por isso, eles acabam ficando mais expostos, né, sendo mais visados pelos os criminosos online, aí, vamos dizer assim. Doutor, nesse contexto, qual que é a importância dos filhos, dos netos, em passarem orientações e ajudar a prevenir esse tipo de situação? É crucial, né? O filho, o neto principalmente, eles têm mais essa facilidade, sim, né, na tecnologia. Então, por exemplo, né, se esse idoso tem algum cartão, e a maioria vai ter um cartão do banco, sim, ensinar para eles ou mostrar onde é que está aquele telefone que ele pode ligar, geralmente está no dorso, né, nas costas ali do cartão. Então, na dúvida, pega um outro telefone ou desliga, liga nos números oficiais, né, dos bancos. Se for online, entra normalmente nos sites oficiais, né, de onde supostamente está sendo feita essa cobrança ou essa tentativa de cobrança. Quer dizer, pagar para ver, né? Eu sempre brinco com os meus pacientes e falo, ó, paga para ver. Porque a maioria fala assim, mas eu não conhecia aquela compra, então por que continuou, criatura? Pois é. Que entendeu? Coisa. É a famosa boa fé de um lado contra a má fé do outro, né? Porque eles assim, será que eu estou devendo? Não estou sabendo? Algum filho? Mas eles em si, né, não reconhecem aquilo, mas mesmo assim seguem. Então, ter esse sangue frio um pouco, né, de
parar, mostrar para alguém sim da confiança, às vezes não precisa obrigatoriamente ser um familiar, né? Mas geralmente a família, salvo meia dúzia de exceção, é o nosso porto seguro. Sem dúvida. Né? Então você ter esse sangue frio, mostrar, falar, olha, eu não entrei mais nada, recebi isso por uma mensagem de texto, ou veio, o fulano me ligou, né? Antigamente, se você lembrar, talvez alguns ouvintes vão lembrar, tinha muito golpe do sequestro, né? Sim. Eles ligavam, faziam voz de parentes. Pai, mãe, aquela coisa assim. Isso deu uma... Virou moda aquilo lá, né, doutor? Né? E ali eu já tive alguns idosos, né, que acabaram transferindo, aí eles pediam lá para passar ou para comprar crédito de cartão de celular, né? Olha, estão evoluindo. Pois é. E os golpistas também evoluem. Também. Pois é. Então, ter alguém da confiança, né? Não agir de impulso. Principalmente se esse idoso não tem tanto problema de memória, né? E ele se levar a sério. Eu não fiz. Então, aguarda, checa essa informação mais a fundo e depois toma a atitude que precisar, né? É isso. 3h54 aqui na CBN. Gostaríamos de ter mais tempo, doutor, para falar mais sobre esse assunto aqui na CBN Joinville, porque eu teria mais umas 4 ou 5 perguntas bem relevantes, mas o nosso tempo ele corre muito rápido. Quando o papo é bom, o tempo corre muito rápido. Doutor Gustavo, muito obrigado pela sua presença. O Instituto Reage sempre esclarecendo e trazendo sempre assuntos relevantes aqui para a nossa audiência do #CBN. Obrigado, doutor. Obrigado a todos os ouvintes. Obrigadão, Bruno. Até a próxima. Valeu. Agora são 3h54, intervalo.